hoje tem Ailton. Boa noite, está entrando no ar mais um No Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo até às 11 da noite pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. 4 times brasileiros entram em campo neste meio de semana para brigarem por 2 vagas em uma das semifinais da Copa Libertadores. O Ailton jogou em 2 deles. Vai falar sobre isso aqui no programa. Dizem os jornais europeus que amanhã é o dia D para a definição de Neymar. Ele fica em Paris ou vai para a Espanha? Vai para Madrid? Vai para Barcelona? Para onde vai o Neymar? Tem Campeonato Brasileiro também, o jogo que acabou agora há pouco, Botafogo e Chapecoense. A gente vai atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. E para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Sempre ao meu lado, às segundas-feiras, o repórter Maurício Costa, da equipe de esportes da EBC, Rádio Nacional TV Brasil. Conosco também o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. E o nosso convidado de hoje, ele que foi jogador, hoje é técnico, está trabalhando nas divisões de base do Fluminense, o Ailton Ferraz. O gol de barriga do Renato foi seu? Meu, tá na súmula. Tá na súmula, né? Não tem nada de gol de barriga, Nada, né? tem nada. Prazer em receber. A versão valeu mais o fato, hein? Tem jeito. A gente acabou de ver aí logo na abertura do programa. Prazer recebê-lo, Ailton. Mas, Maurício, amanhã, para onde vai o Neymar? Boa noite. Boa noite, Bocage. Pode ir para o Barcelona ou ficar em Paris, né? A expectativa, de acordo com alguns jornais lá de Barcelona, é que PSG e Barcelona tenham uma reunião amanhã, nessa terça-feira. O Barcelona ele conseguiria o Neymar por um empréstimo de 1 ano, daria o Dembélé para o PSG também por um empréstimo de 1 ano, e aí depois o passe não seria fixado, mas eles entrariam em um acordo de um passe de 180 milhões de euros depois desse fim de 1 ano de empréstimo. Lembrando que o PSG pagou o PSG pagou 222 milhões de euros pelo Neymar, né? Mas aí teria 1 ano com o Dembélé e dando o Neymar para o... E lógico, o Barcelona pagando uma certa quantia também por esse empréstimo, além do salário do Neymar. Então, deve ser a última cartada. E o Real está fora. Por enquanto. Porque o PSG quer o Vinícius Júnior. E o Real não quer liberar o Vinícius Júnior. Aí fica complicado realmente. Vamos ver se ele fica no PSG ou se ele vai para o Barcelona. Muitos dizem que amanhã vai ser o dia D, a definição do Neymar. E aí, Ailton, para onde vai o Neymar? Deve mudar? O que você acha dessa história toda que, ao que parece, está chegando ao final? Eu, na minha visão, acho que ele vai para o Barcelona, né? Seria bom para ele também, já que no PSG ele não... Jogou até bem, né? Mas criou muita confusão, né? A torcida mesmo não agradou muito a torcida, agrediu um torcedor. Eu acho que o clima dele lá não tem mais nenhum, né? E sim, o Barcelona tem tudo a ver com ele, eu creio que ele vai para o Barcelona. Quer arriscar, Márcio Guedes? Boa noite. Boa noite. Eu acho também que, não só no PSG, mas em Paris, na França, o prestígio do Neymar está muito baixo, uma certa má vontade com ele. Ele fez por onde criar esse clima de má vontade. Então ele tem que reverter isso. Eu acho que o Barcelona foi onde ele foi feliz. Então você acha que ele perdeu 1 ou 2 anos de carreira? Olha, se você fizer uma análise rigorosa sobre que as expectativas criadas em torno do Neymar, perdeu sim, porque eram muito altas as expectativas, né? Então, uma série de coisas também contribuiu para isso, caso, por exemplo, das lesões, a Copa do Mundo muito ruim, então acho que perdeu sim. Acho que ele tem falado isso, tem que se reinventar, tem que ter força de vontade. Agora, não sei se o Neymar, se ele está consciente disso. Se alguém chegou para ele, ou até o pai dele, e falou para ele, Neymar, tem que mudar, não pode continuar você continuar como está, vai continuar o mesmo Neymar que você foi nos últimos anos. Quando foi pro Santos. Mas ali já passou muito tempo, ali era um garoto, estava começando, tinha mais entusiasmo e tal. Ele vai ser essa coisa irregular e que cria atritos com muita gente. Então, é ruim para a carreira dele. Ele está milionário, está rico, o problema dele não é mais dinheiro. O problema dele é chegar ao fim de carreira num nível alto e, quem sabe, se possível... Entre para a história. Entre para a história, campeão do mundo e tal. Bom, acabou agora há pouco o penúltimo jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que só vai terminar no dia 10 de setembro, quando Palmeiras e Fluminense se enfrentam. Botafogo 0, Chapecoense 0 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo foi ao 9º lugar com 23 pontos, atrás do Bahia, que tem 24, Bahia Internacional. Havia a expectativa do Botafogo pular para o 7º, não se concretizou, e a Chapecoense, por sua vez, está em 17º lugar com 14 pontos, ainda na zona do rebaixamento, junto com Fluminense, CSA e o Avaí. Lembrando que o Fluminense tem esse jogo a menos 12 pontos, mas se o Fluminense vencer, aí ele sai
da zona do rebaixamento se ele vencer, porque ele passaria jogo contra o Palmeiras, Cruzeiro. né? Jogo contra o Palmeiras Fora em de São casa, Paulo. jogo contra o Palmeiras fora de casa é muito difícil. É péssimo resultado para a Chapecoense, né? Péssimo resultado para a Chapecoense, apesar de ser difícil. O Botafogo, apesar de ter jogado em casa, um público de mais de 8 mil pessoas, e pelo que eu vi, a parte do jogo que eu vi estava bem melhor que a Chapecoense. O Botafogo, em termos de tabela, o Márcio pode até falar sobre isso, não muda muito para o Botafogo. Mas é um jogo que o Botafogo, como a gente falou aqui semana passada, o Botafogo estava pegando esses times de baixo da tabela, abaixo dele, e ganhava. Ganhou do CSA, ganhou do Avaí. E agora não, agora ele rateou contra a Chapecoense. Pois é. E pode ser pontos preciosos. O Botafogo vai precisar, né, depois lá na frente. Iria para 25. Ficaria em 7º lugar. Mas, de qualquer maneira, no 7º, no 9º, eu acho que essa pontuação do Botafogo é um pouco irreal em relação às fragilidades do time. O Botafogo é um time muito fraco, é um time que tem uma defesa mais ou menos composta, mas ele não resiste a um jogo mais forte e a uma retranca bem organizada, que foi o caso de hoje da Chapecoense, previsível, inclusive. A Chapecoense vinha animada porque tinha obtido a primeira vitória contra o Avaí na rodada anterior. Então estava um time animado, era um jogo difícil e eu acho que o Botafogo está entrando numa vertente de baixa. Se o Botafogo não pontuar nesses últimos 3 jogos, Inter em Porto Alegre, Atlético Mineiro em casa e Ceará fora, tem jogos dificílimos, o Botafogo chega numa situação complicada para o segundo turno. Não tanto pela pontuação obtida agora, porque agora já tem 23. 23, é. Mas pelo que você espera desse time para o segundo turno, que ele não vai repetir vitórias, por exemplo, no Vasco, Fluminense. Se o Botafogo fizer a mesma pontuação, ele não corre risco algum. Mas acontece, é difícil isso, porque ele venceu times que na época estavam em má situação, Vasco, Fluminense e tal. Então, Ailton, como é que você vê aí? Vamos esquecer o Flamengo que está lá na frente, mas as situações de Botafogo, Vasco e Fluminense no Brasileirão. Então, a pior é do Fluminense, né? 12 pontos, realmente preocupa bastante. E o Botafogo, como o Márcio falou, né? 23 pontos, também não pode relaxar tanto, vai pegar 3 jogos difíceis, né? Que foi importante, nós não falamos aqui. O Botafogo perdeu o Eric no meio do campeonato, que era um jogador que fazia gol. Fez um golaço agora. Já era um time limitado. Aí perdeu o Eric e não repôs, não contratou ninguém. Desculpe. Mas é isso. O time que não está bem das pernas financeiramente corre risco em alguns contratos, né, de liberar o jogador antes do término do contrato, o que aconteceu com o Botafogo. Mas assim, o Vasco também engrenou um pouquinho aí, né? A vinda do Luxemburgo melhorou bastante. Eu acho que os 3 têm que abrir os olhos, sim. Acho que 20 pontos não é para empolgar e 12 também não é para achar que o mundo acabou. Mas é o sinal de alerta, né, para o Fluminense, para poder, com a chegada do Oswaldo aí, dar a volta por cima e conseguir os pontos necessários. E já que você pautou o programa, vamos ouvir o Oswaldo de Oliveira, que foi apresentado hoje de forma oficial pelo Fluminense. A gente sabe que a realidade do futebol brasileiro muitas vezes não nos dá essa chance. E dar continuidade ao trabalho do Fernando, para mim, é outro grande prazer. É uma pessoa que passou do âmbito futebolístico e passou a ser meu amigo. Conheço bem a filosofia de trabalho dele, já conversamos bastante sobre isso. É uma coisa muito particular e que nós vamos usar muito. Aliás, já usamos no jogo contra o Corinthians lá. Vamos usar muito essa posse de bola, essa tranquilidade para iniciar a jogada de ataque, né? Essa coragem dos jogadores trocarem passe. A única coisa que nós fizemos referência é de evitar correr risco muito próximo do nosso gol. Isso é uma coisa que a gente vai tentar desempenhar aqui. Então, não dá para continuar o trabalho do Fernando Diniz, como ele disse. Eu tenho certeza, Bocage, que o Oswaldo vai repetir mais ou menos o que o Vanderlei fez no Vasco. O time vai subir com ele, com a experiência dele, com o bom senso. Não sei se vai ganhar do Corinthians, isso é outro problema. Mas o Fluminense no campeonato, tenho certeza que vai reagir, vai sair da situação como o Vasco já saiu. Eu acho que os dois não vão cair. Acho que por incrível que pareça, acho que o Botafogo, embora com pontuação superior, corre mais riscos pela fragilidade do time. E tem 2 times aqui para mim que já caíram, CSA e Avaí. O resto é meio... Mas o Fluminense vai melhorar. E olha, boa chance de quinta-feira se classificar com o Corinthians. Então, a gente tem a Copa Sul-Americana, Fluminense e Corinthians, que jogam na próxima quinta-feira. A gente vai até inverter a tabela, falar primeiro de Fluminense e Corinthians, que é o assunto de agora. Passa o Fluminense, Maurício? Não sei.
Não sei se passa o Fluminense, Motivado não. pelo Oswaldo. Motivado pelo Oswaldo, mas o primeiro jogo foi 0-0. O Corinthians 1-1 classifica o Corinthians. Qualquer empate é com gols. Qualquer empate com gols. Na Sul-Americana conta, né? E o Corinthians já treinou pênalti. Inclusive, a defesa do Corinthians não é uma defesa ruim. Pelo contrário, é uma excelente defesa. E não vejo tanta facilidade assim para o Fluminense, nem para um lado nem para o outro. Vai ser um jogo muito equilibrado. Vai ser um jogo muito equilibrado. E não arrisco, não. Não arrisco dizer quem vai passar. O Maracanã deve receber 50 mil pessoas. Exatamente. Então, você que ser tá mais lá ousado. Você não está vai dar Fluminense. Vai dar Fluminense, pronto, acabou. Você Bateu o não martelo. está O Fluminense hoje não treina na Laranjeiras, treina na Barra. Isso. Você não acompanha o dia a dia do Fluminense, né? Não, hoje eu estava na Barra. Porque o meu trabalho eu faço a transição, né? Do sub-20 do sub-17 profissional. E hoje eu fui acompanhar alguns atletas que estão lá para poder estar sempre perto, dando os toques, vai por aqui, seja você, o que você faz lá, faz aqui. Enfim, então esse trabalho tem sido bom, né? Conversei hoje com o Oswaldo também. Vai falar sobre o João Pedro com ele? Não. Foi mesmo sobre o Luan que está lá, né? Tá o Luan, tá o Calegari, tem uns garotos lá e a gente procura fazer esse trabalho. Mas eu não tenho dúvida que vai dar Fluminense. Você foi passar informações no sentido de quem são os garotos da base para que ele conhecer, ele não usar. conhece ainda, então para ficar mais um tempo treinando. Inclusive um vai descer para poder jogar quinta-feira. Então é um trabalho bom, onde eu tenho acompanhado também a comissão técnica, a gente dá alguns toques. E Qual tem foi a muitos dica garotos boa bons que lá. você passou para ele que pode pintar contra o Corinthians? Não vai pintar não. Não vai pintar não. Mas em breve aí tem alguns garotos lá, pedra preciosa, viu? O Fluminense realmente é descobridor de talentos. Não é dica, mas se eu fosse o Oswaldo, eu tentaria jogar com o Caio Henrique no meio de campo. Eu acho que eu vejo ele. Vai estar sem lateral, né? Bota Sem lateral esquerdo. Ele bota umas carinhas ali, eu não sei. Eu acho que ele não vai poder jogar. Porque o Caio Henrique é uma joia. O moleque joga muito. Ele joga muito, cara. Vai dar Fluminense, a torcida vai lotar lá. Vai Eu dar me preocupo Fluminense. um pouquinho ainda com o Muriel. Você acha que o Muriel vai dar conta do recado? Dá. Tá? Eu acho. Eu gosto do Muriel. Começou meio, né? Seguro. Até um pouco, pegar né? ritmo, né? Agora já está bem melhor. Eu confio bastante nele. E no Corinthians? O Corinthians é um time, como você falou, né, Maurício? A zaga é muito boa, mas em compensação, em termos, não é um time que goleia. É um time que é 1-0, poucos gols. E assim, eu vejo o Fluminense para esse jogo muito empolgado, o pouco que eu tive lá, uma empolgação muito grande. E a torcida está empolgada também. Então, 100% Fluminense. Você acha que passa o Fluminense também, Márcio? Olha, eu não tenho o menor palpite para esse jogo. Acho que os dois têm boas possibilidades, tudo pode acontecer. O Fluminense, essa grande vantagem de jogar no Maracanã cheio. O Corinthians é um time mais cascudo, que está mais entrosado com esse passar de tempo. Pode ficar esperando o Fluminense para jogar no contra-ataque. Normalmente o Fluminense vai se mandar um pouquinho, né? Então é difícil assim, mas agora eu acho que quem passar desse jogo aí tem grande chance de ganhar a Sul-Americana. Porque vai enfrentar o vencedor na semifinal. Independiente Del Valle. Independiente Del Valle e o time argentino. Não, o Independiente já passou. Já passou? Já passou. Então, e depois vai para a final contra o Atlético Pode ser o Atlético Mineiro. Lá em Cuidar. Ou o Colón da Argentina. O Colón, um dos dois. Quer dizer, ótima chance, né, de ganhar a Sul-Americana, ganhar a vaga na Libertadores, com título internacional, grana, olha só. Com jogos fora também, tem Recopa, Exatamente, tem a Copa Suruga e outras coisas. Então, outro jogo que nós temos na terça-feira, no caso amanhã, terça-feira mais conhecida como amanhã, é La Equidad da Colômbia contra o Atlético Mineiro. No jogo de ida, o Atlético venceu por 2-1, ou seja, 1-0 para o La Equidad, é ele quem passa. Perigoso até. Pois é, Ailton. Jogo difícil. É um time desconhecido. Desconhecido, mas vem atuando bem e o Atlético vai passar sufoco, viu? Tem que jogar muito. Eu falei que Atlético já na final, mas tem que jogar muito. Tem que dar um respeito. Não foi fácil, não. O Atlético verdade. deu muito azar também nessa partida de ida. 3 minutos, primeiro tempo, pênalti, o cara fez um gol e aí depois o Atlético teve que remar, conseguiu virar, perdeu um pênalti também. A vantagem é muito pequena. A vantagem pequena. O La Equidad jogou com um jogador a menos boa parte da partida. Vai ser um jogo interessante. E lá, na Colômbia, eu não sei, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no Atlético. Tem mais time, né?
Vamos ver, né? Tô achando bem difícil essa situação do Atlético Mineiro. Então, amanhã, pela Copa Sul-Americana, tem lá Equidad e Atlético Mineiro. E na quinta-feira, Fluminense e Corinthians, 3 times brasileiros aí podendo ter uma final entre equipes brasileiras. Bom, a gente vai dar uma paradinha no futebol, mais ou menos, né? Porque no mundo da bola das segundas-feiras, a gente tem o nosso quadro que se chama o Bate-Bola. São entrevistas com pessoas ligadas a outras áreas da economia, da cultura, do turismo, e a gente traz aqui, falando com eles, da paixão que eles têm com o futebol. E o nosso entrevistado de hoje é o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus. Ele fala alguns segredos dos seus tempos de juventude. Vamos ver. Você gerava ciúme nos amigos? Ah, muito, muito, muito. Causava ciúmes e às vezes até início de porrada. Porque tinham rapazes, eu não vou citar nomes, porque hoje a gente é amigo e tal, alguns eu nem não vi mais, mas que as suas namoradas gostavam de dançar comigo, porque eu era o único cara da turma que sabia dançar, que tinha habilidade com a dança. Né? Claro que com isso eu... Hoje elas devem dizer, dancei muito com ele. Dançou muito, exatamente. Algumas eu entro em contato no Facebook, a gente fica lembrando de histórias, mas eles ficavam na bronca, porque eles ficavam aquele turma do Bolinha com a turma da Luluzinha. Só que quando eu chegava na festa, as Luluzinhas ficavam, ai, chegou o Carlinhos, e os caras ficavam na bronca. E eu não ficava batendo papo, porque eu tinha que dançar com todas, e eu dançava com todas. Agora, é claro, também beijava todas, né? Então, causava ciúmes, sim. E mais na fase adulta, quer dizer, e a minha diversão, já a gente falou do futebol, não era ficar jogando bola. Muitas das tardes de sábado e domingo, tinha peladinha na rua, e eu ficava na casa da Jandoiá, que tinha filha, 2 filhos, a Tutuca e o Machado. Mas a Tutuca, a Jandoiá tinha no fundo da casa dela uma casa, né, que ela alugava. Um tempo ela deixou de alugar. Ela cuidou da casa, encerou a casa e botou uma vitrola na sala. E uma geladeira. A gente botava refrigerante, não sei o que e tal, quando tinha as festinhas. Ou quando eles estavam jogando bola, eu ficava escutando música com as meninas e dançando nesta sala. Porque era uma forma que a Jandoiá, a mãe dela, tinha, da Tutuca, de ter a filha ali, sobre o olhar dela. Então, ao invés dela ir para a casa dos outros, ele, não, eu vou fazer aqui e tal, e lá tinha um lugar que a gente ficava escutando música. Você namorou a Jandoiá? Não, a Jandoiá, a Tutuca. A Tutuca? Namorei. Ah, e a mãe soube? Não, a mãe não soube. Você está sabendo agora? A Jandoiá não soube, ela já é falecida, mas a Tutuca acho que ainda é viva, nunca mais vi a Tutuca. Então, o dançarino é malandro como jogador. Eu diria que a dança, ela é lúdica, ela é apaixonante, ela é musical, ela aguça seus instintos, seus sentimentos. Tô lembrando da Tutuca. Então, é claro, muito. E detalhe, eu sempre fui ruim de papo. Eu não sabia chegar perto de uma menina e puxar uma conversa e... Ai, quer me namorar? Eu não tinha essa habilidade, eu não tinha esse dom. Mas eu dançava, já era uma forma de eu me aproximar. Vamos deixar bem claro. O corpo fala, né? O corpo fala e como fala, né? Música e dança são coisas que mexem com emoções e sentimentos, mexem com hormônios ligados ao prazer, à alegria. São hormônios liberados quando você dança. Então, a dança tem essa vantagem sobre os outros. E eu via meus colegas, não, porque não sei o quê, que bababá. Eu chegava, dançava, já era 60% caminho andado. A minha atual mulher, eu não sabia como chegar para ela e, na verdade, meus dois casamentos foram através da dança. O primeiro, literalmente, através da dança, foi numa gafia. O segundo era a minha atual mulher, a gente já vai para 40 anos de união. Eu trabalhava nessa instituição, era doutora Raquel para cá, doutora Raquel para lá. Eu não tinha a menor condição de eu me aproximar e dizer, eu estou apaixonado por você. Eu estava separado há 1 ano e meio, 2 anos. E um dia eu digo, eu vou chamá-la para o Forró Forrado. Tinha um Forró Forrado na Rua do Catete. Convidei para ela ir, ela foi, vai uma turma toda da Repara. Mentira. Quem vai? Vai todo mundo do setor pedagógico, todo mundo da... Que nada.
E era na quinta-feira, era o dia que ela não trabalhava na instituição. Naquela época não tinha celular. Naquela época não se falava facilmente como hoje. Então ela acreditou que todo mundo da repartição, nossos colegas, iam. Aí cheguei para o pessoal da repartição, que estava acostumado a ir comigo às quintas-feiras para o Forró Forrado, ele disse, hoje não vai ter porque a mãe do presidente lá do Forró Forrado faleceu. Então a casa está fechada. Tirone. Aí cheguei lá no Forró Forrado, fiquei na porta esperando, ela foi. Não tinha ninguém, ela foi acompanhada, menos mal, que foi da irmã dela. Botei as duas sentadas na mesa, mas sem ninguém da repartição. Eu dançava com uma, na hora de dançar com ela, dançava com a irmã, dançava com ela. Já na terceira já estava apertando a mão, já estava já me aproximando. Estamos casados há 40 anos. A cunhada também. Há 40 anos. Minha cunhada querida, família que eu amo. Você tem bloco de carnaval, casa de espetáculo, escola. Você é um jogador polivalente? Olha, eu diversifiquei dentro do cenário da dança, né? Eu não fiquei só no salão ou só na academia. Então, quando eu percebi que a dança tinha esse poder, aí eu saí um pouco da sala de aula, né? Eu saí um pouco dos salões de festa e comecei a ver esse poder da dança. Hoje, eu faço palestras motivacionais, né? Um paralelo da minha vida ou realmente as questões técnicas, físicas e comprovadas medicamente, vamos dizer assim, dos efeitos e dos resultados, né? A questão de eu proporcionar espaços que as pessoas pudessem dançar, de ter um local de entretenimento, a própria academia, o bloco por uma questão cultural, era o espaço que nós não tínhamos para dançar, salão durante o carnaval. Aí hoje, 2 para lá, 2 para cá, a gente é uma base do bolero. São 2 para lá, 2 para cá. Não foi baseado na música, mas baseado na dança, que são 2 para lá, 2 para cá. Vamos levar isso para a rua e virou o bloco 2 para lá, 2 para cá. Já vão 30 anos que esse bloco existe. Eu acho que eu pensei nisso e abri o meu leque. Hoje eu tenho que ver na agenda o que é bom, isso aqui e tal. Às vezes eu estou no lugar e não vou dançar, aqui é palestra. Mas tudo acaba em dança, porque em minhas palestras eu boto todo mundo para dançar. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Carlinhos de Jesus com a participação do Zico também, a surpresa, muito inclusive, para ele. Né? Então, Ailton, você tem cara de dançarino. Não sou dançarino, mas eu danço. Dança sambo bem. Você gosta de quê? De sambar? Sambo, pagode, pagodinho bem. Mas pagode de dança? Não, pagode é diferente. Você canta, né? Pagode é diferente de samba. Mas pagode você canta. Danço também, juntinho, com a nega velha, rodando e tudo. É mesmo? Que mais? Então, eu dancei lambada, né? Lambada dançava bem, lambada. Beleza. Era... Agora vamos falar dos podres, seus grandes amigos do futebol. Crisan César de Oliveira Filho. Isso, dança também? Tava dança pensando muito. Nele. Lambada, então, ele era melhor que eu. Lambada. Jorginho, Júnior Baiano. Jorginho mais ou menos. Júnior Baiano é cintura dura. Júnior Baiano, mas não dança não. Deixa eu ver outro que dança. Júnior Capacete, dança bem. Outro. Só falou de nome de malandro até Zico razoável. Zico daqui a pouco vai falar. Razoável, mas não é bobeira não. É? Dança, mas quem? Dança mais do que dentro de campo. Difícil. Algum atacante já chamou você para dançar? Atacante? Atacante, cara. Não lembro não. Não, ninguém te deixou caído no salão. Se eu ver só o João Paulo. Ele faleceu já, né? Lembra? Jogou no Santos, ponto esquerdo. Eu tava com a dor no pubis, aí já tinha feito as 3. Meu irmão acabou comigo. Acabou comigo, meu Deus do céu. Só ele mesmo. Muito bem, então, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Carlinhos de Jesus e também Copa Libertadores, no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do No Mundo da Bola. Que legal rever o Ailton, que marcou aquele gol muito importante pelo meu Grêmio na decisão do Brasileirão de 96. Eu estava em São Paulo na época, diz o Vanderlei Almeida de Tauá, no Ceará. Um abraço, Vanderlei, obrigado. O Denir de Florianópolis também está mandando um abração aqui para você, adorou a conversa também sobre o Neymar, está sempre desejando um bom programa. Manda um abraço para você. Esse gol que ele fez na final com a Grêmio Portuguesa, a maioria dos amigos do Ailton estava torcendo para a Portuguesa, que era mais simpático, o português campeão. Isso é verdade, foi verdade. Não é verdade? Verdade mesmo. Aqui no Facebook, o Eduardo Vicente,
Cadê? Cláudio Portela, Ney Marcelino, Daniel Conceição, Eduardo Vicente está aqui, Nilton Marcondes, muita gente participando, Fernando Torres. Manda um abraço para o Cleison em Teresina, no Piauí. Está dado um abraço para o Cleison em Teresina, no Piauí. A Marília Rigoni vai falar para a gente agora do que aconteceu no final de semana dos clubes cariocas que entraram em campo, Flamengo e Vasco. Flamengo assumiu a ponta da tabela pelo saldo de gols. Ganhou por 3-0 a partida contra o Ceará, com gols do zagueiro Pablo Mari, que marcou o primeiro dele pelo rubro-negro, e Gabigol no primeiro tempo. Na segunda etapa, Arrascaeta, em dia inspirado, fechou o placar com um golaço de bicicleta que levantou a torcida. Afastado pela diretoria do Flamengo, que discordou do pedido de não viajar com o time, o jogador Cuejar ficou de fora da partida contra o Ceará. Mas hoje foi reintegrado ao time. Ele embarcou para Porto Alegre, onde vai ficar à disposição do técnico Jorge Jesus para a partida de quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores da América. A negociação com o clube árabe Al Hilal continua, mas o Flamengo disse que só vai se posicionar sobre a liberação ou não do jogador depois da partida de quarta. A torcida vascaína também teve motivos para comemorar. O Cruz Maltino venceu o São Paulo por 2-0 em São Januário. Foi a primeira vitória de um clube carioca contra um paulista no Campeonato Brasileiro 2019. Com a atuação de gala, o garoto de 17 anos, Thales Magno e Felipe Bastos, fizeram os gols do Vasco. Com a vitória, o Vasco pulou para a 14ª posição. A partida também foi marcada por gritos homofóbicos da torcida Cruz Maltina. O técnico Vanderlei Luxemburgo pediu calma à torcida, que atendeu o apelo. Eu pedi para a torcida porque é proibido ter canto homofóbico, né? Então eu falei para a torcida ter um pouquinho de calma, porque pode prejudicar essas coisas, né? Então, mas é difícil, como é que eu vou falar? Eu só falei, calma, pô. Aí os caras meio que entenderam que isso aí vai na rádio, vocês da televisão aí, o jogo ao vivo, então o pessoal passa e o torcedor tá com o radinho aqui, então meio que entenderam, ó, Luxemburgo tá falando isso aqui, então passa na rádio e chega lá. Mas era por causa do canto homofóbico que teve. Em nota, o Vasco disse que lamenta e repudia qualquer canto ou manifestação de caráter homofóbico por parte da torcida. E manifestou ainda pedido de desculpas a todos. E o Vasco quase perdeu os pontos do jogo, Maurício? O STJD ele vai abrir um procedimento preliminar. Né? O que ele quer? Ele está pedindo explicações para o Vasco, assim que abrir esse procedimento preliminar. O Vasco vai ter 3 dias para se explicar. Já se explicou, né, na nota oficial. E aí o STJD ele analisa se vai abrir ou não, se vai oferecer uma denúncia ao Vasco. O repórter Wellington Campos, inclusive, deu uma notícia hoje dizendo que o Vasco não vai perder os pontos, que o STJD não vai oferecer essa denúncia. E provavelmente o Vasco não vai perder esses pontos. E até porque existe uma determinação da FIFA que o primeiro aviso, né, ele é só realmente uma advertência e não a perda de pontos. Então, dificilmente a torcida do Vasco, em relação a isso, né, em relação à perda de pontos especificamente, ela pode ficar tranquila, apesar do que aconteceu ontem em São Januário. A dúvida é se esse alerta para o Vasco serve para todos os clubes. Ou será que cada clube vai ter que receber um alerta para acabar com essa manifestação nos estádios hoje em dia, né? Antes era possível, podia, valia um pouco mais. Hoje em dia não pode, está errado. Então, que o torcedor aprenda através desse alerta feito ao Vasco para que, primeiro, não se manifeste, mas que também não se manifeste dessa forma, mas que também pense no seu clube, no seu time e não prejudique. Chamar o juiz de ladrão pode? Eu não sei, aí vai valer da avaliação na hora se o árbitro... Aquela brincadeira, por exemplo, com um goleiro que bate o tiro de meta e o cara grita... Então, hoje em dia não pode. Hoje em dia a situação é um pouco diferente. Você tem esse tipo de conversa com os jogadores na base? A gente tem que tomar cuidado, a gente pede sempre isso também, tomar cuidado, que o dia de hoje é assim, não pode. Então tem que ser assim, ser rigoroso, porque o clube não seja punido. Eu acho que a punição tem que ser para o clube, não perder ponto.
uma parte financeira, porque foi decidido dentro de campo o jogo, né? E essa parte punir na parte financeira, eu acho que seria o mais correto, né? Você, dentro de campo, já deve ter ouvido muita coisa e já deve ter falado muita coisa. Muita. Na época não tinha essa, não. Então, e não hoje? Era bullying, não tinha nada. Hoje isso funciona? Agora tá assim. No calor do jogo? Tá funcionando. Tá funcionando porque o preço é caro que você paga. Né? Então isso vai a público, não é legal, então o cara vigia bastante sobre isso. Mas está um exagero do politicamente correto. Acho que as coisas estão muito... Está cheirando quase a censura ao contrário. As pessoas agora estão muito tolhidas, entendeu? Até a gente, para falar aqui, a gente fica receoso de falar alguma coisa errada e depois o pessoal cair de pau em você. E as palavras dependem do tom de voz. Às vezes uma palavra é agressão, a mesma palavra de outro jeito pode ser até um carinho. Então tem que ser levado em conta muita coisa, entendeu? É bom lembrar que o Vanderlei Luxemburgo reagiu, pediu para a torcida parar. Os jogadores também, Leandro Castanho e Pikachu, no sistema do alto-falante de São Januário pediu e a torcida parou. Né, também, cerca de 1 minuto depois, a torcida se bem que parou. esse caso aí do Vasco de ontem foi mesmo muito agressivo. Você estava chamando time disso. Isso foi uma coisa meio fora da curva. A torcida atendeu, parou. Foi muito agressivo. Bom, vamos falar então de Copa Libertadores. O Pedro Oliveira é da RDC lá de Porto Alegre e comenta pra gente as chances dos gaúchos na Copa Libertadores. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Bocage? Amigos ligados no programa No Mundo da Bola, eu estou aqui no Parque Germânia, um parque muito tradicional aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho para os amigos do programa No Mundo da Bola sobre a dupla Grenal. O Grêmio que joga amanhã contra o Palmeiras, duelo decisivo na Libertadores, o Internacional também, mas na quarta-feira contra o Flamengo. Começa pelo Grêmio, o Grêmio que perdeu de 1-0, teve um duelo muito difícil contra o Palmeiras. Na minha opinião, não jogou melhor, porque o Palmeiras joga se defendendo e ter a posse de bola não significa jogar bem. O Grêmio não conseguiu converter a posse de bola para finalizações e chances de gol. Então, na minha opinião, o Grêmio não jogou bem. Não acredito que o Grêmio vá fazer em São Paulo aquilo que não fez em Porto Alegre. O Grêmio tem uma missão muito complicada. O Internacional também tem um duelo contra o Flamengo, também um duelo muito difícil. Na minha opinião, um pouquinho mais tranquilo esse duelo do Internacional, porque joga em casa. Joga em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, ao contrário do Grêmio, que joga no estádio Pacaembu. O Internacional precisa fazer 2 gols, é claro, tem que fazer mais gols do que o Grêmio, mas por jogar em casa e por já ter esse estilo de jogar, o Flamengo não... Porque o Flamengo não sabe se defender, não sabe jogar se defendendo, o time de Jorge Jesus não sabe jogar assim. O Internacional sabe jogar atacando, sabe jogar assim dentro de casa, vai ter 48 mil torcedores, é a previsão de público. O Internacional que deve ter Rafael Sobis no lugar de Nico Lopes, o Grêmio não deve ter nenhuma mudança no time titular. Então, o Internacional, na minha opinião, minha simples opinião, tem mais chances de ganhar, de passar de fase do que o Grêmio. Então, Ailton, Internacional e Flamengo. Eu acho que ele foi muito bem nas palavras que o Inter dentro de casa é muito forte. Né? E essa dificuldade que o Flamengo tem em defender também é grande. Mas o Flamengo hoje, sem dúvida, é o melhor time do campeonato, né? E a brecha que o Inter der também vai ser brabo pro Inter. Porque um gol do Flamengo são 4 do Inter. Um gol mata tudo, né? Então, assim, eu acho que... Eu acredito mais no Grêmio passando. Mas o Flamengo e Inter... O Grêmio não passando e o Flamengo passando. O Internacional não passando e o Flamengo passando. Isso. O jogo é Internacional e Flamengo. Não, Inter, não, eu já antecipei do Grêmio. Não, o Grêmio daqui a pouquinho. A gente está falando de Inter e Flamengo. Você acha que o Flamengo porque o Grêmio joga primeiro, não joga primeiro o Grêmio? Joga a pauta do programa e olha atrás de você, olha para trás. Não dá. Internacional e Flamengo. Tá certo. Você acha que passa agora quem? Sim. Não, eu acho que passa o Flamengo. Vai passar o Flamengo. Márcio Guedes também, né? Claro, Flamengo. E vai ganhar o jogo. Vai ganhar lá? Vai. O Odair Hellmann fez o mistério, né? Não sabe se vai colocar o Rafael Sobis, que não jogou na última rodada. Se ele não jogar, entraria o Wellington Silva, jogador que veio do Fluminense, inclusive, jogadoraço. Ou então o Nico Lopes, só que o Nico Lopes está numa fase ruim, perdeu um gol incrível contra o próprio Flamengo. Eu acho que o Flamengo se reforçou de última hora, que foi essa ida do Cuejá, né? Essa reintegração do Cuejá. Porque sem o Cuejá e sem o Willian Arão, eu não sei, o Gerson jogando de segundo volante é um excelente jogador, mas eu acho que ficaria muito complicado para o Flamengo segurar o ímpeto do Inter. Agora com o Cuejá a coisa muda de figura e eu acho que o Flamengo tem todas as chances de passar. Então, você como técnico e ex-jogador, essa situação do Cuejá, como é que você analisa isso? O Flamengo fez certo em reintegrar? Fez que é um jogador que faz falta, né? Mas o jogador volta na boa? Acho que no caso dele, sim, né? Tem situações que, às vezes, ele volta mal, que o grupo não entende, né, o que ele fez. Mas acho que no caso dele, sim, que já vem essa negociação já há tempo, né?
E é um jogador que faz bastante falta. Sem dúvida, ele é um jogador muito importante dentro do sistema. Volta motivado? Porque ele quer sair. Eu acho que sim, porque eu acho que ele deve ter pedido para voltar, né? Então, eu creio que ele esteja motivado. No avião, né, ele veio com alguns torcedores do Flamengo, foi, né, a Porto Alegre com alguns torcedores do Flamengo, que aí, inclusive, cobraram, né, vamos querer, não sei o quê. E a assessoria dele, ele não deu entrevista, mas a assessoria divulgou uma nota informando que ele só vai se manifestar na quinta-feira, depois do jogo contra o Internacional. E que está, lógico, não seria diferente, né? Que está totalmente focado na partida contra o Internacional. Márcio, Cuéllar é uma boa voltar? Ótimo. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Ele quis sair, o Flamengo falou, então vai, tudo, não foi, fica. Mas ele nem foi, ele não teve chance. Quase foi, né? Mas eu acho que se ele saísse, o Flamengo teria o Pires a moto no lugar dele, ou então teria que recuar o Arão para fazer outra coisa. O Arão está suspenso, o Arão está suspenso. Não, mas depois, se ele fosse embora. Pro restante, né? Seria o Arão no cabecear e outra composição. O Flamengo perderia um pouco. Eu acho que é perfeito ele continuar. Uma coisa bonita aqui, esse cara. Gostou? Está muito bonito. Então vamos mudar. Bonito, ficou lindo. Ficou bonito. Ficou lindo, né? E o Ailton ficou bem, né? Agora que eu olhei, legal. Minha camisa também você está combinando. Isso, então vamos mudar. Vamos mudar esse painel. Vamos botar Palmeiras e Grêmio agora. Também está bonito. Você acha que passa o Grêmio, é isso? Eu acho que passa o Grêmio. O Grêmio joga da mesma forma. O Grêmio joga com desvantagem, o Palmeiras joga pelo empate. Mas o Grêmio joga da mesma forma, tanto em casa como fora. Então vai perder. Né? Não, e o Palmeiras vai ter que sair pro jogo. Pra quê? Ele joga pelo empate? Vai sair pro jogo, o Palmeiras por estar em casa. A torcida vai exigir isso, a pressão da torcida. E é onde eu acho que facilita mais pro Grêmio. Olha que coincidência. Primeiro você estava com o Flamengo. Cortaram a imagem. Você estava com o Flamengo atrás. Agora o painel bota o Grêmio lá. É bonito, hein? É o ângulo, né? O Ailton está torcendo pelo Grêmio, é diferente, né? Não, mas escuta bem, eu tô falando, o Grêmio... É claro que o Grêmio pode ganhar um jogo, é um grande time, copeiro, pode virar, já virou várias vezes fora de casa. Sim. Agora, eu acho que para início de conversa, o Palmeiras tem vantagem evidente. Joga em casa, ganhou de 1-0 fora, é um time também que é bem equilibrado, a defesa é boa, passou um tempão sem levar gol o Palmeiras aí há pouco tempo, não foi? Tempo. Eu, sinceramente, eu apostaria, se fosse obrigado, você tem que apostaria no Palmeiras. Não sei se vocês concordam. Também ficaria com o Palmeiras. É minha aposta desde o início, né? Depois da vitória por 1-0 lá, o Grêmio não jogou bem. Não jogou bem contra o Palmeiras. O Grêmio não teve uma oportunidade clara de gol contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras neutralizou bem. Né? O Grêmio não conseguiu entrar na área. Foi impressionante. Não conseguiu entrar na área. O que faz, então, para mudar isso? Então, por isso que eu, assim, na minha visão, dentro de casa, o Palmeiras vai sair pro jogo. E é onde eu acho que facilita um pouco mais. Mas ele não se aplica também a Internacional e Flamengo? O Inter no Maracanã segurou o Flamengo porque jogou com o Maurício. Quando o Inter no Maracanã se soltou, criou 2 situações de gols. E o Flamengo fez 2 gols. Não, foi depois. Foi depois. Depois. Já estava 2-0. O Inter se omitiu o tempo todo, com o time que tem. Botou o Wellington Silva, eu acho que eu começaria com ele. O Wellington Silva é um cara que vai para cima, tem 1 contra 1, né? Então demorou muito a mexer. Quando soltou pro jogo, criou 2 situações até para empatar o jogo. O Inter foi covarde. O Inter foi para empatar no jogo que, pelo regulamento, tinha que fazer pelo menos um gol lá. Tinha que atacar para arriscar um gol. Sim. Então, agora, e o Filipão não vai colocar o Palmeiras atrás? Não vai. Por quê? Por causa que está em casa. Está em casa, escuta. Está em casa, a torcida vai cobrar. Vou te ligar amanhã. O Filipão perdeu um grande jogador, que é o Felipe Melo, né? Pode ligar, a torcida... O Grêmio vai ter um esquema usado amanhã. Eles vão jogar juntos o Luan, Cebolinha, Jean-Pierre e André. E Renato Gaúcho pela direita. Seria um baita reforço. Aí o Renato Gaúcho informa, aí seria Grêmio. No seu palpite, então, passam Grêmio e Flamengo. Isso. E aí o coração tricolor vai bater por quem? Tricolor Fluminense, né? Meu tricolor? Vai bater pelo tricolor gaúcho. É? Vai. Então tá bom. Então tá acertado. Mas já que a gente está falando de Palmeiras e Grêmio, hoje o Palmeiras completa 105 anos. É uma história de vitórias do Palmeiras. A gente tem algumas imagens aí do Palmeiras. Sem dúvida, Márcio, é um dos principais clubes do país, né? Pela história que tem, o Palestra. Palestra Itália, da colônia italiana em São Paulo, que fundou o Palmeiras. É um clube de grandes tradições, a torcida numerosa, apaixonada, sempre um grande time, inesquecíveis, né? Djalma Santos e Leivinha. Palmeiras que se chama Palmeiras para manter o escudo do P. E aí se buscou um nome com a letra P e veio o nome Palmeiras. E pouca gente sabe, no escudo do Palmeiras tem 8 estrelas. Você sabe por quê? Alguém sabe? Não, né? Porque que dia é hoje? Hoje é 26. De agosto, mês 8. Então, são as 8 estrelas pelo mês 8 de fundação do Palmeiras.
Muito bem. Cultura também. Futebol também é cultura. Né? Esse era um time assim, no início dos anos 90. Grandes times do Palmeiras, que há muito tempo atrás... Mas o maior time do Palmeiras foi a academia dos anos 60. Sim, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, Edu. Aquele time foi maravilhoso. Luiz Pereira, né? E Luxemburgo foi campeão algumas vezes com o Palmeiras, numa época que foi quase um clube empresa, né? Com a participação da Parmalat. E agora nossa amiga, né, está lá, A Leila. Leila. Estou esperando ela aqui no programa. Mas parabéns, então, ao Palmeiras por mais esse aniversário. 105 anos de fundação está aí. Palmeiras, que é o atual... É o maior campeão brasileiro. E é o atual. É o atual. É o atual campeão brasileiro, com as muitas campeão. conquistas que a CBF distribuiu aí para muitos E vai mudar daqui a pouco, vai distribuir mais ainda, vai mudar esse troço tudo ainda. Vai mudar tudo. Vai acabar sendo o maior título. Bom, a gente falou do Carlinhos de Jesus no bloco anterior. Ele volta, é o último episódio da entrevista com o Carlinhos de Jesus e uma participação especial do Zico. Assista agora. Em que jogador você se vê caso você jogasse futebol? Ah, rapaz, aí vai um pouco da paixão, né? Zico. Zico, para mim, é um top, né? Pelé, eu vi Garrincha, né? Mas e você seria quem? Eu? Se eu pudesse escolher, eu pegava um pouco do Pelé, um pouco do Garrincha e tudo do Zico. Eu acho que eu seria um Zico. Eu acho que o Zico, ele é um grande ídolo, não é só porque ele jogou no Flamengo. Eu acho que o ídolo o Zico é o ídolo de todos que apreciam o futebol, seja vascaíno, fluminense, botafoguense, Bahia, Vitória, não importa. Acho que o Zico é uma referência de um jogador de futebol que veste uma camisa e que luta pelo seu time sem nenhum outro interesse. Sem contar com a habilidade, talento de um grande jogador, de um grande atleta. Eu seria o Zico. Alô, sou o Zico. Que beleza poder enviar um grande abraço para essa fera, né, do nosso país, da nossa cultura, que é o Carlinhos de Jesus, grande mestre, né, não só da dança, mas também das coreografias. Olha, eu tô fora porque realmente sou muito duro. Apesar de dentro do campo dar uns dribles e tal, ter um bombolejo, mas para dançar sou terrível. Mas gosto de brincar e de me divertir. Sem dúvida, se tivesse um tempo disponível, estaria aí, né, podendo, quem sabe, treinando um pouquinho para você. Queria agradecer todo o carinho que você tem por mim, né, nossa amizade, apesar da distância, mas estou sempre torcendo por você. E desejo a você tudo de bom, um grande abraço, felicidades e saudações rubro-negras. Essa frase é sua. Em cada passo percorremos diversos caminhos. Que passo falta dar? A gente nasce sem saber nada, cresce aprendendo e morre sem ter aprendido tudo. Se você me pergunta que passo falta na minha vida, eu diria que falta eu continuar vivendo, né? O caminho é difícil, mas eu acho que é seguir. Que passo falta? O passo adiante, um promenade. Em cada giro viajamos o mundo. Falta ir a algum lugar? Falta. Eu conheço bastante o mundo. Muito, muito, muito. Mas um lugar do mundo que eu tenho uma curiosidade, porque vem tantas pessoas de lá sem falar português sequer, nem inglês as pessoas falam, mas é impressionante como eles chegam, com um livrinho na mão e chegam. Muitos são apaixonados pela nossa cultura, me conhecem, eu tenho fotos minhas em academias, mas eu nunca fui lá, é o Japão. Já fui na China, já fui na África, nos 5 continentes eu já fui bastante, mas no Japão é o único que eu ainda não fui. É um continente que eu já visitei, mas não fui no país que eu quero conhecer, que é o Japão. Em cada olhar transmitimos desejos. Qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é o dia que eu fechar os olhos, né? Eu ter essa consciência de que a minha vida do nascimento à minha morte, ela foi proveitosa. Em cada toque multiplicamos sensações. Qual é a sua preferida?
a sensação preferida? Ai, rapaz, olha, a sensação, o que me deixa muito feliz é quando alguém se sente feliz ou realizada com aquilo que eu me propus. Seja uma aula, seja um show, né? A sensação que eu tenho quando alguém chega para mim e diz assim, poxa, adorei o teu show. Ou, você é um exemplo, eu superei determinada coisa seguindo seus passos, a sua orientação. Não existe sensação melhor do que a sensação do dever cumprido, de que você ter realizado algo de bom para alguém. Acho que você saber, ou você sentir isso, de que você foi um exemplo bom para as pessoas, ou que as pessoas têm em você uma referência, isso não tem preço. Isso te, inclusive, mede, faz com que você pense nos seus atos, no seu discurso, na sua conduta, porque você é um exemplo. Em cada queda, transcendemos a emoção. Você já se recuperou de todas? Não. Me fortaleço. Superar, eu acredito que eu superei a dor, não a saudade. E em cada dança sonhamos com os pés no chão. Já realizou todos os sonhos? Se eu tivesse que dizer em palavras, eu diria assim, eu já realizei tudo que eu almejei na vida, né? Porque o que eu almejo agora é continuar. Se isso deu certo, se eu faço as pessoas, se eu causo bem-estar para as pessoas, então eu quero continuar. Não é um sonho, é uma certeza de que eu tenho que continuar até o dia que Deus permitir. Ali. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar, nosso amor vai continuar. Carlinhos de Jesus, super obrigado por ter nos atendido na sua academia. Foi um prazer entrevistar você. Ana Botafogo também nos recebeu. Valeu mesmo. E valeu a nova amizade que eu tenho aí, o Carlinhos de Jesus. Muito legal, né, Márcio? Ótimo. Eu estou emocionado aqui Eu com a tô entrevista. também. E não apenas pelo momento dele de tristeza, de choro, de saudade, mas pelo conjunto da obra, das frases dele, que mostram um belo ser humano, um ser talentoso. É muito legal mesmo. Muito legal. Parabéns Valeu a você mesmo. também, Boccaccio, Muito obrigado. Valeu, Márcio Guedes. Eu sou seu estagiário, lembra disso, hein? Que isso? Tem culpa, tem parcela de culpa. Para a gente encerrar o bloco aqui, foram definidos os confrontos da Série C do Campeonato Brasileiro. Foram definidos nesse final de semana. Se o computador abrir, eu prometo... vamos lá. Quartas de final do Brasileirão Série C, Paysandu e Náutico, Imperatriz e Juventude. Teremos também Confiança e Ipiranga, Confiança de Sergipe, Ipiranga do Rio Grande do Sul, e São José do Rio Grande do Sul e Sampaio Corrêa do Maranhão. Quem passar desses 4 confrontos garante classificação para a Série B do ano que vem. A gente vai acompanhar, os jogos já começam agora no próximo final de semana, e a gente vai acompanhar aqui no Mundo da Bola. Um rápido intervalo e na volta tem futebol internacional, futebol feminino, no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. De volta com o No Mundo da Bola, vamos direto a Lima. O Juliano Justo está lá acompanhando o Parapan de Lima. Boa noite, Juliano. Fala pessoal do estúdio, um grande abraço. Juliano Justo mais uma vez aqui de Lima, falando de jogos para-pan-americanos. E o grande destaque desse final de dia aqui das provas do atletismo foi a Verônica Hipólito. Ela que, depois de passar por diversos problemas muito graves de saúde, mais de 200 tumores pelo corpo, um AVC e 2 cirurgias na cabeça, conseguiu se recuperar a tempo para participar de mais um Parapan. Hoje foi a estreia dela na prova dos 200 metros, na classe T37, e ela saiu com a medalha de prata. Eu tinha de tudo para não estar aqui no Parapan. Eu tinha de tudo para não voltar a correr, para não voltar a andar. E olha onde eu tô. Essa prata para mim é o meu ouro. Ponto, é o nosso ouro.
Parabéns mais uma vez para a Verônica Hipólito. Não há palavras para definir essa nossa atleta. No quadro de medalhas, o Brasil tem 121 medalhas, acabou de piscar mais uma aqui, 41 de ouro, 39 de prata, 41 de bronze. O Brasil lidera fácil. Estados Unidos é o segundo colocado com 31 medalhas de ouro. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. A Marta está fora da seleção feminina, mais uma lesão. Então, Ailton, 34 anos, eu acho, a Marta. Ainda dá para ela jogar? Dá. Dá? Eu sei que tem que mudar um pouco, né, a geração, mas a Marta é totalmente diferenciada, né, compra o barulho mesmo das meninas, além de jogar muito. Então, eu torcer para que ela consiga jogar sua última Copa aí. Dá. Hoje foi o primeiro treino, né, da Pia com a seleção, brasileira feminina no CT da Barra Funda. E a Formiga ajudou como tradutora. Interessante isso. Então, a Formiga é mais velha, mais experiente que a Marta. 41. Você acha que o futebol, tem umas imagens aí da primeira convocação da Pia. Você acha que o futebol feminino vai se firmar no Brasil? Eu creio que sim, né? Ainda mais agora que é obrigatório você ter o futebol feminino, né? Então, isso aí acho que fez com que todo mundo criasse a sua equipe, né? O Fluminense está até na 2ª divisão. Eu acho legal, as meninas ganharam seu espaço, né? Você vê a Marta aí, quantas vezes campeão do mundo, foi eleita melhor do mundo? 6 vezes. 6 vezes. Então, acho que o Brasil merece, sim, investir nas meninas. E uma técnica vindo de fora, é bom negócio? É bom negócio, às vezes a gente rejeita, né? Mas é campeão, ganha tudo. Então, tem que pegar o melhor. E para você ser o melhor, tem que estar com os melhores. Você é a favor de técnico estrangeiro nos clubes também? Sou a favor. Tem o Jorge Jesus, o Sampaoli. Sou a favor. Como lá também eles teriam que aceitar mais. Né? Aqui a gente abre a porta. O Brasil é muito legal, que abre as portas geral, né? E quando a gente vai para lá, as portas são fechadas. Mas o Brasil tem que ser isso aí, essa integração boa, os dois né? técnicos estrangeiros estão na ponta do campeonato, com 33 pontos. Jesus e o Sampaoli. Isso é bom ou é ruim? É bom. Você acha que é bom? Acho que é bom, porque prova que valeu a pena o investimento, Isso. é um exemplo para os outros clubes, não é? Também e acho. nada de a gente ficar muito fechado. É uma troca boa, né? É uma troca boa. E os outros dois são veteranos, Cuca e Filipão. Exatamente. Certo? São os 4 primeiros. Cadê os técnicos jovens? 30 segundos. Por exemplo, o Zé Ricardo estava perdendo por 3-0 e empatou 3-3. Tá aí Mas o Zé Ricardo é jovem ainda? É jovem, lógico que é jovem. É jovem. Mas o Rogério Ceni pegou o Cruzeiro, tá com uma vitória e um empate. Então, os técnicos jovens estão chegando. É legal essa mistura, o ideal é essa mistura mesmo. E o Luxemburgo está subindo. Tá subindo. Bom, o esporte aqui na TV Brasil segue sempre no estádio de segunda a sábado, às 9 da noite. A apresentação é do Igor Santos. E o No Mundo da Bola, hoje, 10 da noite, e nas segundas e nos domingos, sempre às 9 da noite. Domingo que vem tem No Mundo da Bola e no quadro No Álbum da Bola, o entrevistado será o jornalista João Máximo. Márcio Guedes, obrigado. Maurício, obrigado. Ailton, valeu mesmo. Sucesso no Fluminense. A gente volta domingo, 9 da noite, com mais um No Mundo da Bola. Tchau.